Queridos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Versículo 3. Conforme já foi dito, as primícias fazem parte de uma festa muito importante em Israel. Festa essa que foi instituída pela lei para ser celebrada entre o povo de Deus. As grandes festas de Israel são 7, são elas: tabernáculos, a festa da trombeta, a festa da expiação, a festa dos pães asmos, a festa dos Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa das primícias. Todas essas festas eram para ser celebrada com muita alegria, com muita devoção, entusiasmo contagiante entre o povo de Deus. Conforme dissemos há pouco, Deus é um Deus festeiro, festivo, que gosta de festa. E o que eu acho interessante é nessa cultura judaica, cultura que recebeu as primeiras revelações da parte de Deus, o quanto esse povo gosta de festa. Eles dançam na festa, eles se alegram na festa. Portanto, meu irmão, se você não gosta de festa, eu não sei o que é que você vai fazer no céu, porque se há algo que vai ter no céu para sempre, de eternidade a eternidade, é festa. E festa sem problemas, sem contendas, sem facções, sem dissensões, sem discussões, festa em plena paz, em plena harmonia e gozo, sem cansaço, sem ressaca moral, física, não haverá no céu, vai ser gozo em gozo, a manifestação da parte de Deus em gozo em gozo. Porém, as primícias, ela acontece desde a origem, ela foi instituída na lei, mas ela sempre existiu, sempre existiu. E eu gostaria de ler esse texto, que fala justamente sobre as primícias. Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Diz o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Amém. Que Deus aplique essa palavra e ministre aos nossos corações. Eu gostaria de falar hoje sobre as primícias de Abel. E nós vamos entender esse mistério revelado nas Escrituras. E eu creio que você tem muito a aprender da parte de Deus neste lugar. Em princípio, nós percebemos dois homens repletos de boas intenções. Mas não vale somente boas intenções. Deus não atenta para as nossas intenções, escute isso. Deus atenta para as nossas motivações. O sentido etimológico da palavra motivação é motivos que nos leva à ação. Deus não olha simplesmente para as suas ações, mas para os seus motivos. Ambos tinham boas intenções, porém só um teve uma motivação correta. A Bíblia nos diz que ambos ofereceram um sacrifício a Deus, ambos ofereceram uma oferta ao Senhor. No entanto, um foi aprovado e outro foi reprovado. Ao tolar, e Deus reprova a oferta, é aí onde se encontra o mistério. Deus aprova e reprova. Em sua soberania, Ele se agrada e se desagrada. E isso, logo no início da história, nos faz compreender que o culto que oferecemos a Deus não é da nossa forma, não é do nosso modo, não é da nossa maneira. Afinal de contas, essa foi a primeira lição que Deus deu a Moisés.
antes de iniciar o seu ministério, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Ou seja, Deus estava dizendo a Moisés, não será da sua maneira, será da minha maneira, eu sou o soberano. Então o culto que nós oferecemos não é na perspectiva humana, mas na perspectiva divina, não é na perspectiva terrena, mas na perspectiva celestial, não é na perspectiva antropocêntrica, mas na perspectiva cristocêntrica ou teocêntrica, é com o objetivo de agradar a Deus. Nós estamos aqui com o objetivo de agradar a Deus, mas é provável, é possível, e aqui entra uma questão hipotética, não querendo generalizar, por favor, me interprete da melhor maneira, eu sou responsável pelo que fala, mas cada um da maneira que me interpreta. É possível que em nosso meio haja pessoas como Caim e pessoas como Abel. E ambos aqui estamos trazendo a nossa oferta ao Senhor, a oferta da nossa vida, a oferta do nosso tempo, a oferta não somente a oferta dos nossos bens. Mas Deus não está aqui simplesmente atentando para as nossas intenções, mas para as nossas motivações. Quais são os motivos que nos levam a uma ação? Por que nós estamos aqui? Ou melhor, a pergunta seria, por quem nós estamos aqui? Não simplesmente o porquê, não simplesmente o para quê, mas sobretudo por quem nós estamos aqui. Ao passo de determinado tempo, a Bíblia nos diz que esses se compareceram diante do Senhor, Caim e Abel. Meus filhos conhecem muito bem essa história. Eles sabem no que resultou essa situação. Não sei se você já chegou a refletir dessa forma, mas por causa de uma má compreensão acerca das primícias, 1/4 da humanidade foi exterminado. Quem exterminou 1/4 da humanidade? Caim. Ao matar Abel, ele se tornou o maior exterminador da história da humanidade. Só havia a sua família, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim foi movido por uma inveja descontrolável. Inveja é terrível, gente. Inveja é algo terrível. É um demônio que nós temos que expulsar da nossa vida. Porque o invejoso, ele não quer o que você... Ele não quer algo parecido com o que você tem. Ele quer o que você tem. Essa é a postura do invejoso. Ou seja, ele não quer um trabalho parecido com o seu trabalho, ele quer o seu trabalho. Ele não quer uma casa parecida com a sua casa, ele quer a sua casa. Ele não quer um carro parecido com o seu carro, ele quer o seu carro. Ele não quer uma mulher parecida com a sua. Ele quer sua mulher aqui para ele. O invejoso é terrível. E Caim teve inveja de Abel porque Abel agradou a Deus. E o texto segue dizendo o seguinte, no versículo 6, logo o versículo posterior que foi lido. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Gente, que coisa tão forte. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. As tuas tentações serão contra ti, mas cumpre a ti dominá-la. Os teus desejos serão contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós temos domínio sobre os nossos desejos. Nós temos domínio sobre esses sentimentos pecaminosos. Ele não nos domina, mas somos nós que o dominamos. E o texto é incrível quando diz bem assim, se você fizer o que é certo, você também será aceito. Então você não precisa invejar ninguém, você precisa se inspirar nas pessoas
Procurar pessoas que sejam referências, que sejam exemplos, e se inspirar nas pessoas. Sabe por quê, meu irmão? Deus não faz clone, Deus não faz sósia, Deus não usa sombras, nem réplicas. Deus tem um propósito na sua vida e na sua história. Eliseu compreendeu isso, e apesar de se inspirar e de respeitar Elias diante do Senhor, ele disse: eu quero porção dobrada da unção que há na vida de Elias, o meu mestre, porque se é para a glória do teu santo nome, eu sei que é possível, e é isso que eu quero. E isso agradou não somente a Deus, como também a Elias. Então você se inspira nas pessoas, não precisa invejar. Caim, ao invés de se inspirar em Abel, ele foi dominado, consumido, devorado pela inveja. A inveja que resultou em ódio, e o ódio que levou a matar o seu irmão de uma forma tão desumana, tão execrável, cruel. Simplesmente apunhalou o seu irmão justamente pelas costas. Que cena tão trágica. E aí acontece o primeiro homicídio da Bíblia. Mas a pergunta que vem ao caso é porque Deus aceitou a oferta de Caim, ou melhor, a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. Se você prestou bem atenção no texto, gente, a Bíblia é incrível, porque nas entrelinhas tem as revelações. A Bíblia nos diz: agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Desagradou o Senhor de Caim e da sua oferta. Antes de Deus olhar para a oferta, Ele olha para o ofertante. Antes de Deus olhar para as suas mãos, Ele olha para o seu coração. Não basta ter simplesmente boas intenções. Temos que ter a motivação correta. E eu fico me imaginando nessa situação. Porque o Caim, ele pega os frutos da terra. Escute, me acompanhe. Ele é lavrador. Então ele arou a terra. Ele semeou. Ele regou. Ele colheu os frutos. E agora ele coloca em um cesto lindo. Um cesto lindo, cheiroso. Não é? Os frutos, as frutas não são assim? Bonito, colorido, cheiroso diante de Deus. Isso é o que Caim fez. E Abel simplesmente pega um cordeiro ensanguentado, imolado, decapitado, coloca numa bandeja e oferece diante de Deus. Queria fazer uma pergunta às meninas que estão aqui, às mulheres. Qual desse cenário vocês preferiam? Imagine uma surpresa no dia dos namorados. Ou no dia de bodas de casamento. Você simplesmente abre a porta do seu quarto e está lá. Uma cesta de frutas linda, maravilhosa, colorida, cheirosa. Ou simplesmente um animal morto, ensanguentado, fedido, porque cadáver é carne dada aos vermes, já no processo de putrefação, decomposição. Uau, sangue fede, horrível. Qual você preferia? Venhamos e convenhamos, né? É lógico que todos aqui preferiam um cesto de frutas. A pergunta é: por que Deus preferiu a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim? O próprio texto explica. Vamos ler o versículo 4. Gênesis 4:4. Assim está escrito: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Abel era pastor. Caim era lavrador. Abel traz as primícias. Essa versão diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu banho. As primícias. O que Deus requer de mim, de você, é justamente as primícias. As primícias do nosso tempo. As primícias das nossas palavras. Como é que você acorda, gente? Se você acorda pegando logo o celular
entrando no WhatsApp, meu Deus, você deve ser muito infeliz. Você acorda pegando logo o jornal para saber o noticiário do dia, meu Deus, você deve ser infeliz demais. Se você acorda e vai ligar logo a TV para ver os noticiários, meu Deus, como você é infeliz. Agora, se você acorda, e no momento em que você acorda, você oferece o primeiro do seu tempo a Deus, o primeiro das suas palavras a Deus, suas primícias do tempo, das palavras a Deus, você percebe o quanto o seu dia se torna diferente, o quanto o seu dia se torna mais produtivo, porque você estabeleceu Deus como centro, você priorizou as coisas de Deus, e Deus priorizará as suas coisas. Se você até hoje não fez isso, experimenta, acordar, colocar um louvor, enquanto você ainda está no banho, coloca o louvor, e ali mesmo, no banho, começa a louvar a Deus, engrandecer a Deus, agradecer a Deus e orar. Experimenta como vai ser o teu dia diferente. Não significa que os problemas deixarão de existir, mas você se tornará maiores do que os seus problemas. Ao invés de falar a Deus o tamanho dos seus problemas, você vai falar aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Você não vai temer, você vai ser igual a Davi diante de Golias. O meu Deus me livrou da mão de ursos e de leões, e o meu Deus me livrará das tuas mãos. Tu és apenas mais um obstáculo que vou superar pela fé, porque Deus cuida de mim. Será apenas mais um trampolim para que eu possa crescer na minha vida espiritual. É assim que você vai encarar os seus problemas, dessa maneira. Como tem sido as suas primícias diante de Deus? Abel agradou ao Senhor porque ele ofereceu as suas primícias. Agora, há uma outra questão que chama a minha atenção nesse texto. Sabe o que é? É que Caim, ele queria seguir ao seu pai. Adão foi constituído no Éden como o quê? Lavrador do jardim. Abel tinha a opção de também ser lavrador como Caim, mas ele fez uma outra escolha. Ele preferiu ser pastor de ovelhas e seguir o exemplo não de homens. Escute isso aqui que é profundo. É revelação. Não seguir o exemplo de homens, mas seguir o exemplo de Deus. Porque diante do pecado, a primeira coisa que Adão fez como lavrador foi pegar as folhas e esconder sua nudez. E a primeira coisa que Deus fez, qual foi? Matar um cordeiro inocente. E com a pele desse cordeiro fazer vestimentas para cobrir o opróbrio, a vergonha, o constrangimento e a nudez de Adão e Eva. O que eu aprendo com Caim e Abel é que Caim seguia os exemplos dos homens. Abel seguia os exemplos de Deus. Caim queria ser semelhante ao seu pai. Abel queria ser semelhante ao seu Deus. Receba isso em nome de Jesus. Não procure viver sobre os exemplos dos homens, mas procure viver sobre os exemplos de Deus. Que Deus seja a maior inspiração em sua vida, em sua história. Porque se Deus for a maior inspiração em sua vida e sua história, tenha certeza, meu irmão, que você não vai falhar. E que a unção, a graça e a vida não te faltará da parte de Deus. Amém? Então, nesse simples contexto, a Bíblia nos fala que Abel foi aprovado por causa das primícias. Isso você já sabe. O que talvez você precise saber é, e agora, como eu faço minhas primícias? Lá em Hebreus capítulo 11, agora vamos sair do Antigo Testamento, vamos lá para o Novo Testamento. Vamos fazer uma viagem aí de quase 5.000 anos de história. E vamos lá para Hebreus capítulo 11. Quando o autor do livro de Hebreus vai apresentar a galeria da fé, o primeiro nome a ser citado não é o nome de Adão, não é o nome de Caim, primogênito de Adão, mas o primeiro nome a ser citado e mencionado é o nome de Abel.
E Abel aqui é apresentado como o primeiro mártir da fé. O primeiro mártir de Deus, o primeiro homem a morrer pela sua fé, a morrer pelas suas convicções, morrer pelo seu compromisso com Deus. E nos diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Aí, Abel por sua vez trouxe, por gentileza, Hebreus capítulo 11, versículo 4, projeção. Pela fé ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então, como devem ser as nossas primícias? Em primeiro lugar, o autor do Hebreus levou 5.000 anos para revelar esse mistério a mim, a você, a nós. A nossa primícia tem que ser por fé. Pela fé. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Não é para cumprir uma agenda estabelecida pela igreja. Não é para cumprir uma programação, um calendário baseado no planejamento da nossa igreja, mas é movido pela fé. E deixa eu te dizer uma verdade: nós somos ofertantes a Deus pela fé, nós somos dizimistas a Deus pela fé, e não há outra forma de explicar a não ser pela fé. Existem assuntos que são espirituais, e os assuntos espirituais só são compreendidos através da fé. O homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Então é pela fé que a gente ora, é pela fé que a gente lê a Bíblia, é pela fé que a gente jejua, é pela fé que a gente vem à igreja. E as pessoas procuram às vezes alguma razão nisso e não encontram, porque a fé realmente transcende toda razão. É pela fé que somos o que somos. É pela fé que mudamos as práticas antigas, pecaminosas, mundanas, terrenas, carnais. É pela fé que crucificamos o velho homem. É pela fé que crucificamos a velha natureza caída. É pela fé que nos rendemos aos pés da cruz, que adentramos no Santo dos Santos, que nos prostramos diante do trono e louvamos a Deus. É pela fé. Vida com Deus só se explica de uma forma pela fé, e a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e torna-se recompensador daqueles que o buscam. Deus não despede ninguém de mãos vazias, Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Portanto, tenha certeza que se você chegou até Ele, você será recompensado. Você será recompensado. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. É a plena convicção de que eu sei que Deus vai cumprir a sua palavra. Eu sei que Deus vai cumprir a sua promessa. É um salto no escuro, acreditando que se cair, cairemos nos braços do Pai Celestial. Nossos filhos toda hora nos dão um exemplo de fé. Estamos na piscina e lá vem ele, se joga. Pai! Quando eu olho, já está aqui em cima. Meu Deus do céu. Para segurar. Ele tem certeza que eu como pai não vou abandoná-lo. Eu como pai não vou deixá-lo, não vou desampará-lo. Eu como pai vou fazer tudo para segurá-lo, para protegê-lo. E às vezes eles me ensinam mais sobre fé do que os próprios teólogos que eu leio e que eu acompanho. E fé é justamente isso. Como diz uma canção, é viver perigosamente. Abel ofereceu as primícias pela fé. Simplesmente pela fé. E nós oferecemos essas primícias a Deus por esse mesmo motivo. Pela fé. Pela fé que nos leva a entender que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pela fé que nos leva a compreender que essa é a sua vontade. Pela fé que nos faz conhecer verdadeiramente o princípio da sua palavra, onde nos diz Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu me dedico às coisas de Deus, Deus se dedica às minhas coisas. Quando eu me dedico a trabalhar para Deus, Deus se dedica para trabalhar para nós.
É isso que a Bíblia nos diz. As demais coisas serão acrescentadas. Não precisamos viver ansiosos, preocupados, porque as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. De repente você está aqui e você precisa ouvir essa palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não queira, querido, inverter essa ordem. A gente está procurando as demais coisas e deixando Deus sempre em último lugar. Quer ver uma coisa? Quando você está doente, a primeira coisa que você faz é o quê? Quando não comete a loucura de se automedicar, vai fazer uma consulta. Mas eu pergunto, você ora a Deus? Ou deixamos de acreditar em milagres? Você sabia que há um rei na palavra de Deus que simplesmente morreu porque confiou mais nos médicos do que em Deus? E a Bíblia deixa isso muito bem claro. O problema não é confiar nos médicos, é confiar mais nos médicos do que em Deus. A fé, a Bíblia não tem nenhum problema com a medicina, ao contrário, Lucas, o evangelista, era médico. E o próprio Jesus diz, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Mas o problema é quando a gente coloca justamente os homens, os recursos humanos, a ciência humana acima de Deus. Quando você está com um problema de ordem financeira, quem é que você procura? Você dobra os seus joelhos, pede direção a Deus, ou deixa Deus em último lugar? Primeiro lugar que a gente vai procurar uma linha de crédito, não é, gente? Desculpa meus irmãos que trabalham no banco. Mas a primeira coisa que a gente vai procurar é um empréstimo. E às vezes alguns caem até nas mãos de agiota. Mãos erradas. Cristão, estou falando de cristão ainda. E eu pergunto, será que você em algum momento dobrou seu joelho, orou, buscou em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque você pensa que está resolvendo o seu problema, quando na realidade você está agravando o seu problema, e aí torna-se perigoso. Então, meu irmão, se você quer oferecer suas primícias, eu vou te dizer uma coisa aqui, pela fé. Não pense você que Deus vai aceitar a sua oferta de qualquer forma. Antes dele olhar para as suas mãos, ele olhará para o seu coração, e se não houver fé no seu coração, deixa eu te dizer uma verdade, não vai ter valor nenhum a sua oferta. Você pensa que Deus é um mendigo? Se alguma igreja te ensinou isso, eu peço perdão, porque estão maculando o evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina em Ageu 2:8 que Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia nos ensina em Salmo 24 que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Meu Deus não precisa de nada, não precisa de ninguém para ser o que é. Nós que precisamos dele, sem ele nada somos, nada temos, nada podemos ser ou fazer. E Deus continuará sendo um Deus, independente de mim, independente de você. Nessa história, seremos apenas o coadjuvante, porque só existe um protagonista. Um dia, um aluno de teologia me falou, pastor, a Bíblia é um livro de muitos heróis. Eu entendi o que ele quis dizer. E respeitosamente eu disse, não. Como assim, pastor? A Bíblia não é um livro de muitos heróis. Eu disse, não. Ele explica isso. A Bíblia é um livro de um herói só. De Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim. É Deus sendo entronizado acima dos querubins. É Deus sendo exaltado, engrandecido sobre os céus e sobre a terra. A glória somente pertence a Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre, amém. E quer saber? Eu sou tão feliz por não ser o centro. Eu não quero ser o centro. Eu quero ser um instrumento. Eu não quero ser o alvo. Eu não quero ser o foco. Não é assim que diz a canção? O que eu quero é
te engrandecer. Esse é o nosso propósito. Assim como disse João Batista, é necessário que eu desapareça para que ele cresça e resplandeça. Às vezes é necessário você sair de cena e deixar Deus ser Deus. Você não precisa ensinar Deus a ser Deus. Ele é Deus e Ele sabe fazer. Como diz o Matuto do Sertão, meu irmão, meu conterrâneo, ele diz bem assim: Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que fala. E às vezes a gente erra porque fala demais. Portanto, se você quer oferecer primícia a Deus, entenda que é pela fé, nenhuma outra motivação. Eu sou muito franco e sincero ao dizer aqui em algumas ocasiões oportunas, e essa é uma delas: Deus não quer tua oferta, Deus não quer o teu dízimo, porque Deus não precisa da tua oferta e Deus não precisa do teu dízimo. O que Deus quer de ti vai muito além disso. O que Deus quer de ti é a tua obediência e a tua fidelidade. E por sermos obedientes e fiéis ao Senhor, nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas não adianta ser fiéis somente nos dízimos e nas ofertas. Tem que ser em toda a área da nossa vida. Porque do que adianta vir aqui na igreja e trazer sua oferta ao Senhor, mas ao mesmo tempo não ter esse coração grato, agradecido, esse coração compungido, dilacerado, quebrantado na sua família. Ou seja, você se torna mais um devoto de igreja. Você se torna mais um adepto de uma religião. Você não se torna um filho de Deus. E a Bíblia nos diz que existe uma expectativa na natureza, na criação, pela revelação dos filhos de Deus. E esse é o nosso propósito, sermos filhos de Deus. E Abel escolheu isso logo no início da sua vida. Então, em primeiro lugar, fé. Segundo lugar, vai nos dizer o seguinte: um assunto já impulsiona outro. Em Hebreus 11, versículo 4, diz: pela fé ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Primeiro lugar, fé. Segundo, excelência. Só tem esses 2 pontos a mensagem. Eu nunca prego 2 pontos. Eu prego 3, 4, 5, já preguei 8 pontos. Mas 2 pontos raramente. Fé e excelência. Ei, dê o seu melhor. A sua melhor versão para 2020. Qual é? Qual é a sua melhor versão para esse novo ano? Dê a sua melhor versão para Deus, dê a sua melhor versão para a sua família, ofereça a sua melhor versão para os seus colegas, dê o seu melhor. A excelência, houve um maestro que disse o seguinte: a excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas. Nós nos sentimos motivados, empolgados, quando nós encontramos alguém fazendo algo com excelência. É necessário que os adoradores do altar, os irmãos que fazem parte do Ministério Louvor, apresentem a Deus sempre sua excelência, que não se conformem, que não se acomodem. Porque Davi teve a oportunidade de entrar no palácio, sendo ele de uma região que era apenas um vilarejo. E a história nos diz o seguinte, que o rei Saul disse o seguinte: traga-me um homem que saiba tocar, mas saiba tocar bem. Não basta simplesmente tocar, tem que tocar bem. E Davi teve a oportunidade de entrar no palácio porque sabia tocar e tocava bem. A Bíblia diz: vê um homem perito no seu trabalho, sobre os reis ele será colocado. Excelência, ofereça o seu melhor para Deus, apresente sempre o seu melhor. Aos músicos aqui eu tenho um conselho a dar, eu acho que eu já dei. Se você passar, eu vi isso, né? Se você passar um dia sem ensaiar, sem treinar, você percebe. Se você passar uma semana sem treinar, sem ensaiar, toda a sua equipe, todos os seus colegas de ministério percebe. Se você passar um mês sem tocar, sem cantar, todo mundo percebe. E isso aqui é aplicado também para o futebol, né, Toninho? Um dia sem treinar você já percebe.
Uma semana os camaradas diziam, está quebrando a bola. E você pode ser o jogador que for, se você passar um mês sem a prática, você não chega ao aperfeiçoamento, você não alcança a excelência. O Abel, aplicando a esse contexto e contextualizando a nossa realidade, ele não simplesmente ofereceu pela fé, ele ofereceu com excelência. Ele pega não somente os primeiros frutos do seu rebanho, isso é primícias. Escute, irmãos, ele não pega simplesmente os primeiros frutos, isso é primícia. De repente, tinha vários filhotes lá, ele poderia pegar qualquer um deles, mas a excelência nos leva a acreditar que ele não somente pegou as primeiras crias, mas ele pegou a melhor que havia. Isso é excelência. Você entende? Escolher a melhor que havia. Não é somente oferecer as primícias do nosso tempo, os primeiros minutos do nosso dia, mas é oferecer da melhor maneira. Está compreendendo o que é isso? É pela fé e com excelência. É com excelência. Se você assim agir, tenha certeza de uma coisa: você vai conseguir agradar o coração de Deus. Podem até matar a sua vida, mas nunca apagarão a sua história. Nunca anularão o seu testemunho. Sabe como a história de Hebreus, de Abel termina? Vamos ler novamente mais uma vez. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, embora esteja morto, mas por meio da fé, ainda fala. E eu não sei quanto a você, mas eu consigo ouvir a voz de Abel, que reverbera em toda a história, ultrapassando décadas, séculos e milênios e chegando até mim aqui, agora, até você. E de repente você pode dizer: tá maluco, pastor? Que voz é essa que o Senhor está ouvindo? É a voz do seu testemunho, é a voz do seu grande exemplo. Essa minha versão vai dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Agora olha bem para mim, um detalhe que faz toda a diferença. A Bíblia não tem registro algum, nenhuma menção de uma palavra sequer mencionada por Abel. Um homem cuja vida falou mais alto do que a sua voz, cuja história jamais se apagará, cujo exemplo permanecerá e se perpetuará para sempre. E aqui estou, quase 7.000 anos depois, falando que depois de morto, ele ainda fala. Que depois de morto, ele ainda fala. Que isso significa que podem até matar as nossas vidas, mas jamais apagarão a nossa história. Isso é legado. Há uma diferença exorbitante, estratosférica de legado para herança. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Herança de Abel, nenhuma. Legado de Abel, imensurável, inenarrável, indescritível. É o legado de Abel. E é esse legado que eu quero para a minha vida. É esse legado que eu busco. Pastor, que legado é esse? A aprovação dos céus.
Porque eu sei que no dia que eu subir aos céus, ao som da trombeta, que será entoada, ressuscitando os mortos, e nos elevando às alturas, rompendo com todas as leis da gravidade. Eu sei que no dia que eu adentrar na glória celestial, juntamente com os meus irmãos, nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, e nós vamos ver, naquela mesma mesa, naquele mesmo lugar, Abel. Abel. E o que foi que ele falou? O que foi que Abel falou? Nada. O que foi que ele fez? Tudo. Não é isso que está escrito? Deixa eu ler só mais uma vez, tá, irmãos? Que a tradução ali é um pouco... Não, está na tradução. Quando Deus aprovou as suas ofertas. Mas essa tradução aqui diz melhor. Olha o que é que ela diz. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. E agora, meu irmão, a pergunta é: quem é você nessa história? Caim ou Abel? Sarinha conhece a história de Caim e Abel? Conhece? Quer contar pra gente, filha? Agora não, né, filha? Você está buscando a aprovação de quem? De Deus ou dos homens? O que realmente importa para a sua vida? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Fazer a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Como você sabe, Caim foi punido e foi banido da história. E na galeria da fé, ele não se encontra. E eu não sei. A Bíblia não fala se o nome dele está escrito no livro da vida. Mas de uma coisa nós bem sabemos, que Abel se encontra como o primeiro nome escrito no livro da vida, como o primeiro nome na galeria dos heróis da fé, como o primeiro nome entre os mártires da fé. E você prefere ser Caim ou Abel? Prefere a aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? Porque para o mundo lá fora, isso é tudo loucura. Para o mundo lá fora, isso tudo aqui é fanatismo. Para o mundo lá fora, isso aqui não tem nenhum valor, isso aqui não tem nenhum sentido. Aí fica a palavra do ímpio, a boca profana, todos os dias tentando te convencer do que realmente deve ser, dizendo falácias sofismais, dizendo que a igreja quer se enriquecer, dizendo que o pastor quer se enriquecer. E aí, muitas pessoas, sendo ludibriadas pela voz do engano, deixa de ouvir a voz do Senhor. Mas faça você prova da voz de Deus. Sabe por quê? E eu fico muito em paz quanto a isso. Porque todos nós estamos aqui seguindo uma só voz, que é a voz de Deus. E Jesus diz bem assim: eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Elas me seguem. Elas ouvem a minha voz e me obedecem. Quem é a ovelha de Deus no meio desse arraial vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer ao seu Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.
Vamos adorar a Deus mais uma vez. E nesse instante, você tem a oportunidade de oferecer a Deus as suas primícias. Primícias do seu tempo, primícias do seu talento, primícias da sua vida. E entender que Deus é digno do nosso melhor. Louvado seja o seu nome. Aquieta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Se depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Tudo que eu preciso está em ti. Declara isso pra ele. Mas meu coração é teimoso. Sei que depender como viver. O que você diz. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.